Hoje, a gente vai mergulhar a fundo numa das mentes mais brilhantes e, ao mesmo tempo, aterrorizantes da cultura pop. Vamos fazer uma verdadeira autópsia psicológica de Light Yagami. A grande questão que Death Note coloca na mesa é essa, né? Como é que um cara que era o aluno modelo, o filho perfeito, de repente se transforma num deus da morte, num assassino em massa de escala global? Bom, a resposta é bem mais complexa do que parece à primeira vista. Sabe, a resposta mais fácil, aquela que vem logo na cabeça, é que a culpa é do caderno. O Death Note caiu na mão de um garoto bom e pronto. Corrompeu o cara por completo. Fim da história. Só que a verdade é bem mais arrepiante. O caderno não criou o Kira. Ele só foi o gatilho, o catalisador que ativou uma estrutura de personalidade que, olha, já estava ali, quietinha, só esperando a chance de aparecer. E para a gente entender isso direitinho, é crucial separar duas coisas que parecem a mesma, mas não são: temperamento e caráter. Pensa assim, o caráter do Light, a bússola moral dele, isso sem dúvida nenhuma se destrói ao longo da história. Mas o temperamento é o hardware, a programação de fábrica dele, sabe? E isso não muda, permanece exatamente o mesmo do começo ao fim. E a ferramenta que vamos usar para fazer essa análise é um modelo bem clássico, o dos 4 temperamentos. Olha só que interessante, esse modelo analisa a personalidade com base em 3 eixos: a velocidade da reação, a intensidade e por quanto tempo ela dura. O colérico, por exemplo, reage rápido, com muita intensidade, e aquilo fica com ele por um bom tempo. O fleumático é o oposto, é com essa lente que vamos olhar para o Light. E quando a gente aplica esse modelo, fica muito claro. As evidências são esmagadoras de que o temperamento primário do Light é o colérico. Ele é movido à ambição, à dominação, aquela necessidade de ter tudo sob controle. O incidente com o Lindsay Taylor é o exemplo perfeito do colérico em ação. Pensem bem, ele é chamado de mal ao vivo na TV. A reação dele? Imediata, explosiva, pura raiva. Ele não para pensar, ele age. Mata o impostor por impulso. Um erro estratégico gigantesco que nasce puramente do ego ferido. E com isso, ele entrega pro El a primeira grande pista. E aquela famosa frase dele, "Eu serei o Deus do novo mundo". Isso não é só um delírio de grandeza, gente. É a expressão máxima do impulso natural do colérico pela liderança, só que amplificado pelo poder do Death Note a uma escala global, megalomaníaca. Mas esse fogo colérico todo é só metade da história. O temperamento secundário dele é o que torna o quadro todo muito mais complexo. Se o lado colérico é o motor que empurra ele para frente, o lado melancólico é tipo um sistema de navegação super detalhado. É a parte do Light que vive dentro da própria cabeça, sabe? Rodando simulações infinitas, construindo sistemas perfeitos, redundantes, como aquela armadilha na escrivaninha. É por isso que a história é cheia daqueles monólogos internos dele. É a marca registrada da mente melancólica, profunda, analítica, introvertida. Ele é uma figura profundamente solitária, não por falta de habilidade social, mas porque o lado melancólico sente que ninguém pode realmente entender a profundidade e a importância da sua missão. Ok, então o que acontece quando se junta a ambição explosiva do colérico com o perfeccionismo obsessivo do melancólico? O resultado é uma guerra interna constante. É como ter um acelerador e um freio sendo pressionados ao mesmo tempo. O colérico grita, "Haja agora! Elimine a ameaça!", enquanto o melancólico sussurra, "Seja perfeito, um erro e tudo acaba." Quando esses dois lados trabalham em harmonia, o Light é imparável. Mas quando o colérico age sem ouvir o melancólico, ele comete erros. E o contraste com o L é fascinante por causa disso. Os dois compartilham o mesmo intelecto melancólico, mas a calma fleumática do L é o contraponto perfeito para a necessidade de domínio emocional do colérico do Light. O L simplesmente absorve os ataques com calma. E isso enlouquece o Light. Os outros relacionamentos importantes do Light mostram a mesma dinâmica. Ele vê a Misa Amane, que é puro temperamento sanguíneo, toda emotiva, como uma ferramenta útil, mas irritante. Já o Nier, que é fleumático e impassível, é visto como a humilhação suprema, porque o Light simplesmente não consegue provocar nenhuma reação emocional nele. Uma estrutura de personalidade tão rígida, construída sobre uma tensão tão extrema, não consegue se dobrar sob pressão. Ela só pode se estilhaçar. E é exatamente isso que a gente vê no confronto final, no galpão,
quando o plano perfeito dele falha, a máscara do Deus impassível simplesmente evapora por completo. E o ponto crucial é este. Os momentos finais são a prova definitiva do diagnóstico. Ali, a gente vê o colérico em colapso, gritando, culpando os outros, se recusando a aceitar a derrota. O melancólico, apavorado, com a sua grande visão de justiça sendo trocada por um medo primitivo do vazio. Toda a estrutura rígida dele, incapaz de se adaptar, simplesmente se desintegra em fúria e terror. Vemos o temperamento bruto, sem filtros, em seu momento de falha total. Essa análise toda acaba revelando uma verdade atemporal sobre ambição e perfeccionismo, e nos deixa com uma pergunta. Se o Death Note é só um catalisador, quantos visionários e líderes do mundo real não compartilham essa mesma combinação psicológica poderosa e potencialmente perigosa? A linha entre um estrategista brilhante e um tirano frágil pode ser bem mais tênue do que a gente imagina.